alunia. O Clube do Ouvinte, RU Nossa Senhora de Guadalupe, traz até você. Ele não pesa, é meu irmão. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Olá, queridos! Estamos começando mais um programa Ele Não Pesa, é meu irmão, que é um oferecimento do Clube do Ouvinte e um patrocínio do Towner Cão de Rodas. Então hoje temos uma visita super especial aqui com a gente, seu Roberto que era assistente lá no Instituto de Menores. E motorista. E para auxiliar aqui no nosso programa também temos a Aline, que é voluntária lá no Instituto de Menores. Aline, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada, é sempre bom estar aqui no programa. E seu Roberto, seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado. É uma satisfação de estar aqui e falando sobre o Instituto de Menores. Que foi a sua segunda casa durante muito tempo. A minha segunda casa. Quase que primeira. Ali. Foi correndo mesmo, né? Porque em casa mesmo eu saía quando estava na assistência, às 6 horas. E definitivamente, isso que eu morava ali. Era 10 horas da noite, 10h30, quando eu não tinha problema de hospital, que às vezes não adoecia, às vezes não, sempre, né? Às vezes num jogo de futebol lá que nós tínhamos os nossos campeonatos internos, até perna quebrada, né? Um tranco. Daí eu para o hospital com ele, né? E então a gente estava sempre dentro do Instituto, né? E depois passou uns anos, eu fiquei mais de motorista, né? Que até me aposentei agora como motorista. Sim. Pois com eles para tudo que é lado, em função dos menores. E quantos Foi anos a minha de vida instituto, seu ali. Roberto? Quantos anos de instituto? Parece mentira, mas é verdade mesmo. Tem gente que testemunha isso. 50 anos. 50 anos de instituto. Sim, porque me aposentar mesmo, que ainda estou ligado ao Padre Carlos, o Padre Marcos, né? De eu ficar lá. Isso foi, acho que em outubro, que eu parei mesmo. E não parou, que eu vejo o senhor lá nos corredores direto. Ando lá. E agora mesmo, doações até novembro, por aí, no Bono aqui, eu que fazia também. Aí parei, comecei a reformar a minha casa, então foi onde eu parei. Fiz uma cirurgia no lábio, negócio de sol, e é onde eu parei. Agora pretendo... O 2018 eu vou entrar em contato com o Padre Marcos para ver o que vamos fazer. Tá certo. E assim, seu Roberto, há 50 anos atrás, como é que o senhor chegou lá no Instituto? Eu cheguei lá, um vizinho nosso também, perto da Rua da Luz, da Igreja da Luz, trabalhava lá no Instituto. Então eu dei baixa do quartel e fui trabalhar. Parece que fábrica de papel, foi. Mas ele sempre dizendo para mim, me convidando para ir para o Instituto. Aí saiu um assistente lá e disse assim, Carioquinha, me chamam de Carioca. O apelido do meu pai é Carioca. Como é que é? Vamos, eu já falei com o padre está te esperando. O Padre João está lá, ele sempre me pergunta por ti. Mas naquela época assim, eu não. E o senhor já conhecia o Padre João? Não conhecia nada. Só passava lá na frente. Só passava e olhava aquilo ali, né? Bom, aí eu fui. Tá, seu Arnaldo, eu vou, mas deixa passar o carnaval. Era assim, dizendo assim, uma época dessa assim, mais ou menos. Digo, bom, então... Aí passou o carnaval, eu não fui, o homem foi atrás de mim de novo. Tá, eu digo, eu vou lá essa semana. Peguei e fui. E a coisa mais engraçada, eu não queria ficar. Não queria ficar. Achei muito bonito a casa, o pátio, aquela formatura que estava lá dentro, né? Aquele pessoal, eu digo, mas não é para mim. Não é para mim. E aí disse pro Padre João,
é o seguinte, eu não vou ficar, eu vou embora. E ele deu uma risadinha, aquele jeitinho dele. Que tu vai embora, né? Senta aí. Sentei. Aí ele começou a conversar outras coisas, falar na Itália, quando ele era jovem, menino, aí antes de vir para cá, que andava nos Alpes e esquiava. Bom, daí vem bomba. Aí ele falou assim, agora eu vou te dizer uma coisa. Fica. Tô te pedindo, tu fica. Tu dorme aqui 3 noites. Depois tu me diz, se tu quiser ir embora, então eu não te incomodo mais. Ele era muito prático. Eu disse, tá, já eu vou mandar arrumar um quarto para ti. E me mandou arrumar um quarto para mim. Aí eu peguei, avisei em casa que eu ia passar 3 dias lá. Menino, coisa nunca vista, eu não sei. Aquela primeira noite que eu dormi lá, daquilo me transformou. Que coisa boa, seu Roberto. Me transformou. Eu acho que transformaria qualquer um. Deitei, dormi um pouco, levantei e fui caminhar no dormitório, umas 2 horas, 3 horas, nos 2 dormitórios que eu tinha acesso. E achei aquilo maravilhoso. Aquelas crianças que chegavam ali como chegavam, né? Que eles não eram meninos de rua, não era criança de rua. Eram crianças que os pais tinham dificuldade, porque a mãe trabalhava, o pai trabalhava e não tinha quem deixar as crianças. Sim. Não era um menino de rua. Mas era uma precariedade na casa deles, né? E eu vi aquilo ali, comecei a pensar, mas é bom isso aqui. É bom, não sei se precisam de mim, mas eu vou ficar. Que coisa linda, seu Roberto. Fiquei na minha. Aí, na 3ª noite, eu podia dizer assim de dia, agora eu vou te dar uma turminha para te divertir, brincar ali no pátio. Tá. Aí ele me arrumou uma turminha, eram 30 menores, 30 crianças. Uma turminha. E eu não tinha experiência de nada. E ele disse, o que tu precisar, tu me chama. Mas eu digo, olha só, vou brincar com eles. Então brinca. Eu comecei a trabalhar uma coisa e tal. No terceiro dia, na 3ª noite, de Padre João, aceito o seu convite, eu vou ficar uns dias. Eu não queria ficar, fui lá só por uns dias. Fez 50 anos. E o que ele falou pro senhor quando o senhor disse que ia ficar? Deu uma risadinha, não? Aquela risadinha dele. Então ele disse, te disse que ia ficar. Eu disse, eu ali eu não esperava, não sabia. E aí então ele me deu a responsabilidade daqueles 30. Deu dirigi-los. Tudo bem. Aí eu fui cuidar no dormitório. Fiquei com a turma A, que era a turma grande. Era assim, um pouco difícil, né? Mas a gente foi contornando, então ficamos tudo amigos e ficou bem. Mas no dia a dia, era as crianças. Então nós fazíamos limpeza. Vamos fazer limpeza? Vamos fazer limpeza. O padre me arrumou umas ferramentas lá do Retiro, que não usavam mais, né? Trouxe, eu bati tudo no martelo, e alguma coisa assim de limpeza em casa, de pátio, de uma hortinha, sabe fazer, que meu pai e minha mãe fazia isso, né? E mandava nós fazer também. Então eu comecei aí a fazer essas coisas, tá? E eles, eu mandava, vamos, olha, isso aqui é vocês que estão fazendo, não é eu. Sempre a gente que está lidando com eles, com criança, com menor, adolescente, sempre tem que botar, pelo menos eu penso assim, eles para frente. Sim. Não sou eu que estou fazendo, é vocês que estão fazendo. E vamos cuidar disso aqui. Vamos cuidar. Então, aí eu saía, passava nas praças e vi os cuidadores das praças que estavam plantando, né? E via sementes de flores. Eu pedia para eles,
Ó, tia, eu sou assim, tal. Ah, não tem problema, senhor Roberto. Tá, né? Me dava. O que eu fazia? Na volta das árvores, já tinha uns canteiros que na época do padre Chirano, ele já fazia, mas estava precário. E o padre João continuando com aquilo. Mas não tinha uma pessoa que realmente cuidasse, que gostasse de mexer na terra, botar a mão na terra. Os outros assistentes eram aqui e ali e tal. Todos bons, claro. Mas eu já tinha aquela coisa de sangue português mexer na terra. Né? Bueno, então, daí eu comecei a botar eles. E os canteiros, nós tínhamos 260 internos. E os canteiros começaram a ficar bonitos. Aquelas flores diversificadas. Sim. Né? Eu pegava, até uma vez fui a Caxias, né? Não pode. Lá não pode. Mas deu de jeito, tinha umas florzinhas toda, né? Peguei 2 botãozinhos daqui. Botei no bolso, né? Botei no bolso. Aí, lá o guia conversando, todo mundo conversando, dizia, olha, cuidar aqui, nós falamos, tinha na rua caixas de uvas, assim, então, de bom, o que eu queria, eu já tenho, né? E fui. No outro dia, e era uma época de planta. Arrumei um canteiro e semeei. Olha, o que deu de flor. Que deu de flor ali, e eu comecei a transplantar. Ficou lindo, né? Então começaram a gostar, começaram a chamar atenção. E em volta de cada árvore era um canteiro. E eu comecei a cuidar, aquelas cristas de galo grande assim, lá em casa tinha muito, minha mãe me dava semente, né? E outros, e eu levava para lá. E foi, quando eu disse para a mãe, pode tirar minha cama do quarto, eu não volto mais para dormir, eu só vou vir visitar. Ué, não, mas tu nunca saiu de cá, nenhum de vocês sempre tiveram, né? Mas eu estou logo ali no Ariel, estou logo ali, estou lá no Instituto. Mas tu vai ficar mesmo? Vou, já fiquei, estou lá. E dali para frente eu sempre junto com o Padre João. Que coisa boa. Sempre junto com ele. E o Padre João era muito para frente, né, mas, Roberto? Aquela zona lá, tudo era o Padre João. Tinha dias que ele fazia papel até de policial. Brigava lá embaixo, chamava o Padre João. Não acredito. E ele ia. Ele tem história aí. E apaziguava todo mundo, porque isso não é coisa de Deus, porque ele levava a palavra de Deus e tudo, ele acomodava. Hoje em dia a gente tem aquele problema de ser meio omisso as coisas, de não querer dar opinião pelo jeito. O Padre João se metia e resolvia as coisas, né? Então eu vou contar uma para vocês. Eu não quero, mas vou contar. Uma vez ele ia rezar a missa de manhã. Só ele mesmo. Ia rezar a missa de manhã. Lá no Retiro, que sempre lá era a parte de nós, no Fuquinha. E quando ele entrou na Bom Jesus, que era pesadíssimo, tinha 2 homens brigando. 2 homens de cor brigando. E um pegou um machado, né? E o outro, e a mãe dizia, mata, que isso não presta, tem que matar. E ele parou o carro, e o cara com um cabo de machado na mão, o outro, e ele entrou no meio. Para aí! Pegou a carteirinha dele de motorista. Sou da polícia, tá aqui. Sou da polícia, pare com isso, eu vou levar vocês 2. E foi, conversou, e o cara, e ele não parava, e o cara deu uma paulada, e ele empurrou o outro e pegou nele no ombro. Que zebra. Pegou nele, né, no ombro. E assim mesmo, ele pegou, ele era forte, pegou, ele se separou. O que vocês estão brigando? E a senhora que estava mandando matar, era a mãe dos 2. Mas um disse que eu acho que era meio difícil, né? Então acontece que o Padre João, ele era desse assim, várias brigas lá embaixo, hoje é a La Roque ali, né? Ele foi lá apartar. Mas tá certo. E o pessoal lá adorava ele. Né? As missas, a missa do Galo mesmo, não tinha a capela, cabia para 1.000 pessoas. Não dava, ficava no corredor assim, na missa do Galo.
Isso Esperava era, essa missa era feita na capela do instituto. Na capela, não nessa lá de baixo, Aham. na nossa original, Que era em cima. lá ali. em cima, que até hoje eu tenho uma dor por causa disso. Uhum. Tá? Que era lá. Sabe que esses dias conversando com a irmã Ana, a irmã do Dom Jacinto, ela estava falando que a capela lá antes era lindíssima. Era linda, linda, linda. Lá, e depois o negócio aí, depois. Bom, aí vem outra história. Ele era lá em cima enquanto estava o Padre João. Aham. E lá no pátio, essa aí também que é boa, tinha um viveirinho muito quebrado. Tinha um coelhinho lá, sarnoso, bem sarnoso, doente. E não sei o que foi. E eu fiquei pensando. Digo, mas como é que... Esse guri, ele tinha o chamado. Hoje é aquela propriedade, aquele campo que tem na frente. Aham. Ali nós chamava o Campo das Ovelhas. Tá. Campo das Ovelhas, porque o Dilermano lá, o rapaz lá, comprava para matar e soltava no pátio, soltava no campo. Aham. E os guris jogavam do outro lado. Na verdade que não tinha assim muito movimento na época, né? Mas depois começou a apertar. De como é que eu vou fazer esses guris ficar aqui dentro? Eram mais os pequenos. Eu falei com o padre, vamos fazer uma coisa que vai ser muito bom, muito bonito e atrativo para as crianças, para quem entrar aqui. Vamos fazer um viveiro bom, grande aí, e eu trago. Ele, tá, vamos fazer. Fizemos. Ele topava tudo. Ele topava. Aquilo que era para a estrutura, para as crianças, ele topava. Ele não dizia, mas vai gastar isso. Não, tu acha que dá? Dá, então vamos fazer. Aham. Que coisa linda. Vamos fazer, fizemos o viveiro. Para cortar o cara. Até a mãe tinha o papagaio lá em casa, e ele andava em cima dos bambus, me deu o papagaio para me levar para o viveiro. E eu levei. A atração das crianças devia ser o papagaio. Atração. Então eu caçava. Tem anu, lá na Barbuda, eu ia para lá, e caçava. Assim, e levava para lá, que os bichos cantavam. Né? No momento lá, eu tinha dentro daquele viveiro coelho, tartaruga, peixe, pato, marreco, macaco. Tinha até um casal de macaco. Tá? Isso, Que Roberto. a dona Alice... Isso era onde, seu Roberto? Nos localiza ali dentro do instituto. Sabes ali onde está a gruta? Aham. Que a gruta é outra história, né? Vamos primeiro na do macaco. Do lado. Do lado da gruta. Do lado da Tá. gruta. Vamos pra cá. Pô, comecei a levar os bichos pra lá. Quanta história já teve lá em São Roberto? Fazão. Aham. O cara me emprestou uns fazão, eu botei lá. Né? E a falecida dona Alice Lorec, também, que era uma colaboradora muito boa, que trabalhava sempre com o Dom Antônio, ela tinha um macaco. Eu disse, pô, dona Alice, esse macaco aí não posso, eu podia botar no viveiro. Tu quer levar? Eu quero. E os guris não sabiam. E ela pegou e eu levei o macaco. Levei o macaco. Esse bicho vai... Não, deixa ele aí. E o macaco ficou. Aí um senhor lá também tinha uma macaca que ele já não podia cuidar. E eu soube. Aí falei com ele. Tá, não vou te dar, mas te empresto para te deixar lá, porque ela não é minha, é do filho. Tá. E eu botei... Tinha os macacos lá dentro também. Mas aquilo saiu do refeitório ali, pá, no viveiro. Tudo olhar os bichos ali, né? Era muito legal aquilo, tá? Ainda existe umas partes do viveiro, que eu vou lá no retiro, tá lá de galinheiro, mas já também tudo estragado. Então eu digo, esse aqui foi o meu viveiro. Mas então agora, depois da história do viveiro, eu fiquei curiosa com a história da gruta. Como é que é? A gruta, nós tínhamos muito contato com o asilo de mendigos. Sim. Eu, quando trazia muito pêssego lá da cascata, porque eu ia buscar na cascata, ligar para lá, nós tínhamos conhecido lá, eu tinha um amigo, o seu Orlando, o Dirceu, tudo era amigo que me conheceram pequeno, assim, né? Aí eu sabia que isso era a cascata.
Um dia eu fui lá, deram não sei o que foi, parece umas latas de compota. Eu fui na cascata buscar. Chego lá e encontro os dois. Eu conversei com eles, disse, não, tá, vamos sim. Aqui eles chamam as condenadas. A árvore condenada, aquela que dá para compota, que é boa para compota, eles cultivam. E as outras, que eu acho que é esse aí, que não serve, eles cortam um galho e derrubam. E aquela, eles vão arrancar. Então, chegava na época de outubro, novembro, dezembro, na época da colheita do pêssego, eles ligavam. E eu ia para lá. E eu tirava férias. Às vezes, quando eu não tirava férias, era difícil. Mas aí, quando eu tirava férias em janeiro, eu pegava a caminhonete, pegava uns guri, as caixas da roupa. Eu vou explicar as caixas da roupa. As caixas da roupa é o seguinte, eram umas caixas grandes, né, que levava, que os guri iam buscar aos sábados, que eles trocavam de roupa e levavam suja para a lavanderia. Então eu pegava aquelas caixas, botava, nós tínhamos uma caminhonete C15, né? Assim, Pelo jeito vamos ter que fazer outro programa com o senhor Roberto, que o tempo já está acabando, tem muita história. Eu tirava o todo, né? E vinha encher de pêssego. Então eu passava no asilo e deixava uma caixa para eles lá, deixava uma, duas, logo as irmãs do Laranjal chegaram, também elas só tinham a casa, eu levava lá. Bom, e eu vi a gruta deles. Aí comecei a encher a cabeça do padre. Padre João, nós temos que fazer uma gruta igual àquela do asilo. E ele disse, tá, vamos fazer. Mas agora não dá. Bom, não dá. De repente deu. Nós tínhamos o nosso jeito. Começou a ficar umas pedras lá e começamos a fazer, o pedreiro foi levantando, porque eu queria o seguinte, um lago para botar os peixes dourados. Ah, que legal. Como tinha lá. Eu já tinha até quem me desse os peixes. Né? Bom, e aí começamos a fazer. E ele ajudando. Que era pegador, ele pegava mesmo aquelas paredes que ele virou de concreto para lá. Aquele trabalhando lá, o cara não dizia, olha lá, eu o Padre João, que ninguém ia acreditar. E aí construíram a gruta e agora o Padre João está lá enterrado, né, seu Roberto? Construímos a gruta, até um certo ponto. Não consegui o lago porque, né, por causa que aconteceu, não sei o que foi lá. Depois de pronto, já estava tudo direitinho, estava bonito, né? Ele começou a ficar doente. Foi em 80, então ele faleceu. E ficou a gruta. Aonde que nós íamos enterrá-lo? A casa dele, ele ia na Itália, que ia passar 3 meses, passava 15 dias, quando viu ele estava em casa de volta. Querido. Ele sempre disse, não tenho mais nada na Itália, eu tenho é aqui, minha casa é aqui. Dizendo, nós almoçando, ele me falava para mim, né? Eu digo, tudo bem, aqui é a minha casa. Eu digo, Padre João, eu moro a 2 passos daqui, também disse que aqui é a minha casa, eu vivo aqui, né? E foi. E ele fez tudo isso. Em 80, então ele faleceu. Que chamaram, ele já ficou meio doente, ligado da Itália, que o pai dele estava muito doente, já estava no hospital. E ele se mandou para lá, mas chegou lá, o pai estava morto, ou morreu na hora, coisa assim, né? Ele voltou, daí uns 3 meses, 4, não sei se chegou isso, a mãe aconteceu, mesmo que aconteceu com ele, aconteceu comigo. E ele me deu uma força terrível, que eu perdi a mãe em janeiro e o pai em fevereiro. E ele me deu assistência no tempo todo que meus pais estavam doentes. Ele deu assistência sempre, né? E aí então ele morreu. Que coisa. Falamos com a Secretaria da Saúde e enterramos na casa dele, na gruta. Que coisa. Ele terminou a gruta e foi para dentro. E ele sabia que ia para a gruta? Não, ele não sabia nada. Ele sabia então... ele sabia que ele dizia lá era a casa dele, mas nós, funcionários,
né? Tinha um pedreiro muito antigo também, o Léo, sujeito honestíssimo, trabalhador, muito honesto também, que é que fez o túmulo dele lá, tá? Então tá. E nós trabalhamos. Depois desses belos lembranças aqui do seu Roberto, fica o convite também para quem não conhece lá no Instituto de Menores e até a Gruta. O Padre João foi um cara excepcional. Vamos lá dar uma olhada, conhecer esse trabalho que vem até hoje dando frutos de tanto esforço que se teve já no passado. Seu Roberto, muito obrigado por ter participado com a gente. Aline, muito obrigado por estar aqui com a gente. Então, nós encerramos mais um programa Ele Não Pesa, é Meu Irmão, que é um oferecimento do Clube do Ouvinte. Seu Roberto, uma palavrinha. É uma palavrinha. Eu quero agradecer também, me dar essa oportunidade de divulgar o Instituto de Menores. Claro. O Instituto de Menores foi a casa, e é a casa, e será a casa de muita gente ainda. Muitas pessoas, muitos alunos que hoje que são advogados, tem médico cirurgião, tem agrônomo, né? Temos também os que ficaram lá embaixo, e temos empresários em Porto Alegre de gráfica, malharia, né? Que tem umas oficinas muito boas lá em Porto Alegre. Então, eu quero agradecer isso. Nós que agradecemos, seu Roberto, e agradecemos todo mundo que esteve ligado aqui nesse programa. Na semana que vem voltamos com Ele Não Pesa, é Meu Irmão. Até mais! Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.